Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos reunidos aqui mais uma vez com o desejo de nos aprofundarmos no mistério da palavra do Senhor. Nesse tempo tão bonito que é o tempo comum, eu quero convidar você a abrir bem o seu coração, abrir bem os seus ouvidos, a sua mente, para poder compreender o que o Espírito Santo quer te dizer hoje. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 12. Marcos capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 12, que diz assim: Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão e dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então, Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíram aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje o Evangelho fala de um momento muito especial da missão de Jesus, da sua vida pública. Aqui Jesus já está muito conhecido, já está muito famoso. Veja que de todo lugar vinha gente querendo ver Jesus, querendo encontrar Jesus, querendo ouvir Jesus, querendo ser curada por ele. E Jesus, como um bom pastor, ele acolhe essas pessoas. Diz aqui que ele pediu, que arranjasse ali, providenciassem uma barca. Isso nós sabemos que para poder, da barca, a barca simboliza aqui a igreja, a barca de Pedro ele simboliza aqui a igreja, e é da igreja, que nós anunciamos o Evangelho. Mas nós sabemos que tinha aqui também um artifício acústico. Naquela época não existia sistema de som, não existia microfone, alto-falante. E aquela curva da barca fazia o som ir mais longe. Então é um artifício também de comunicação. É bonito essa preocupação que Jesus tem de comunicar e comunicar bem, de alimentar as pessoas com a palavra. É muito importante isso no processo de comunicação. Não somente comunicar, mas comunicar bem. Às vezes tem pessoas aqui que dizem: Frei, interessante que o senhor diz uma coisa, às vezes o senhor repete, mas eu repito exatamente isso para poder me fazer entender. Eu sou responsável por aquilo que eu digo e não somente por aquilo que você entende. Então eu quero que você entenda bem. Por isso que às vezes eu falo com muita ênfase, uso aqui o microfone, tento fazer com que você compreenda bem. E Jesus fazia isso. E diz aqui o Evangelho que as pessoas eram curadas, eram libertadas. Essas pessoas chegavam para Jesus, até se jogavam, para poder tocar nele e serem curadas por ele. Mas tem aqui um detalhe do Evangelho de hoje muito interessante. Os demônios diziam quem era Jesus. Olha só, tu és o Filho de Deus. E eu falava esses dias no Evangelho de hoje ensina, não é importante saber somente quem é Jesus, mas amá-lo. Aqui os demônios afirmam
afirmam quem é Jesus. Tu és o Filho de Deus. Jesus não estava dizendo ali, eu sou o Filho de Deus. Os demônios diziam isso, afirmavam isso. E Jesus fazia o quê? Mandava que eles parassem. Tem dentro do estudo da palavra de Deus, sobretudo do Evangelho de São Marcos, o segredo messiânico. Não tenho tempo aqui para poder me aprofundar nisso, mas depois você pode pesquisar um pouco mais sobre esse segredo messiânico. Por que Jesus não queria que divulgassem, né, o que ele fazia ou quem ele era? Mas é importante que a gente compreenda aqui, que a gente saiba aqui, que Jesus, ele não veio aqui para ser um curandeiro, ser um milagreiro, mas ele veio aqui para nos salvar. E tudo isso que ele realizava, os exorcismos, as curas, eram sinais da sua presença gloriosa. Mas a gente não pode se apegar somente a isso. A gente não pode amar uma pessoa somente por aquilo que ela faz, mas por aquilo que ela é. Então a gente precisa fazer essa passagem. A gente precisa virar essa chavezinha. Por que eu estou buscando a Jesus? Eu devo buscar a Jesus somente por aquilo que ele me dá? Não. Eu devo buscar a Jesus por aquilo que ele é. Ele é Deus encarnado, ele é Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. Então, que a gente, sim, em algum momento da nossa vida, nós nos reaproximamos da vida de fé porque precisávamos de alguma coisa. Uma cura física, uma cura espiritual, né, a resolução de algum problema na nossa vida, mas a gente não pode ficar só nisso. Porque se a gente ficar só nisso, num dia que Deus não der, a gente fica zangadinho com Deus e abandona a igreja, abandona a caminhada de fé. Não. Permanecer em Jesus, ele dando ou não dando, ele fazendo ou não fazendo, porque ele é Deus e sabe tudo. Nós devemos amar Jesus por quem ele é, e não somente por aquilo que ele faz. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e comigo seja um missionário, uma missionária nesse empenho de levar a palavra de Deus ao mundo. Até amanhã, se Deus quiser.